Santos é difícil, mas ganhamos. Fim de papo, vitória do Internacional por 1-0 contra a equipe santista. Joguinho modorrento, cara, é muito complexo de vencer o time do Santos. O Internacional foi a campo, fez a sua parte, garantiu a vitória. Em uma partida que era um bom horário, né, 3 horas da tarde de um sábado, podia ter lotado o Beira-Rio. O clima bom, mas eu acho que faltou um pouquinho de ânimo pros jogadores no dia de hoje. No início do jogo eu pensei, cara, essa partida vai ser um jogaço. Gol pra lá, gol pra cá, não foi nada disso. O time do Internacional postado novamente com uma ideia de ter um meio de campo mais forte, a volta do Johnny para incrementar também, o Depena continuava, então tu tinha menos ação ofensiva. E o time do Santos muito lento, cara, na produção no meio de campo, o ataque do Santos não funcionou de nenhum modo, o Luan jogou mal pra caramba, e acho que isso foi preponderante pro jogo ser um sonífero. Pouca criação, pouca inspiração, joguinho modorrento, cara, joguinho modorrento, mas que o Internacional conseguiu vencer por conta de seus méritos. O Inter foi melhor que o Santos no contexto geral da partida, nos dois tempos, inclusive. Acho que por um longo período da partida puxou muitas linhas para trás, deixou o Santos gostar do jogo, mas justamente por conta da equipe paulista não conseguir desenvolver nada, o Inter tinha um controle muito fácil do jogo. A gente poderia ter marcado mais gols, acho que o Internacional perdeu oportunidades que não pode perder, principalmente num jogo desses onde tu vai ter poucas chances, mas teve muito boa movimentação do Pedro Henrique, do Maurício, que fazia boas tabelas com Bustos pelo lado direito. Então o Inter soube trabalhar suas jogadas quando tinha a bola, né? Acho que faltou mais? Acho. O Mano poderia ter deixado o time um pouco mais agressivo, assim como fez no segundo tempo, mas poderia ter feito isso antes. Mas foi uma tarde de sábado feliz pra gente, tranquila, e que com a derrota do Fluminense nos mantém aí na segunda colocação. Bom, vamos falar dos dois tempos agora com um pouco mais de calma. O primeiro tempo do Internacional, ali por volta de 10, 15 minutos da partida, o Inter tava mais incisivo. Só faltava ajustar um pouco a finalização, apesar da pouca criação que o Internacional tava tendo. O time do Santos cedia muito espaço pelos lados, o Inter aproveitava isso e construía suas jogadas com muita facilidade. Pedro Henrique fez uma partida ok, acho que ele pecou em alguns lances, mas foi muito criativo em outros. O Maurício fez uma boa partida, o Bustos foi muito bem. Então o Inter soube aproveitar a fragilidade do time adversário. Não sendo à toa, por volta dos 25 minutos, numa boa jogada pelo lado direito, trama ali de Maurício e Bustos, o mesmo dá um cruzamento rasteiro para dentro da área, passa por todos os jogadores e sobra pro Depena, que finaliza bem um belo gol de primeira no contrapé do João Paulo, o Inter 1-0. E o Inter continuou bem melhor do jogo. Porém, puxou a marcação um pouco mais para trás. Acabou entregando a bola pro Santos, que não conseguia produzir absolutamente nada, nem com o Soteldo, nem com o Jesus Cristo. E o Inter fazia essa marcação muito bem, mas não conseguia puxar os contra-ataques com tanta qualidade. Tinha poucas oportunidades. Em determinado momento o jogo ficou um pouco cansativo e sonolento. Até que no finzinho da primeira etapa tem uma boa chance do Internacional, com o Maurício dá um passe também para dentro da área. E o Bustos, ele domina a bola, irmão. E ele tá com o gol que é assim, ó, uns 500 metros por 800. E ele dá um bago para a lua, velho. E aí é que eu digo, o Internacional não pode perder chance assim. Um jogo desses, que é um jogo difícil, um jogo grande, que tu tem poucas oportunidades, e tu perde uma jogada dessas, cara, não dá. Vira o intervalo, o Internacional volta sem mudanças, o time do Santos também, e continua nessa premissa por alguns minutos. O Internacional recuado, o Santos tentando buscar alguma jogada, mas nada acontecia. Em um determinado momento, Mano Menezes coloca o Lisieiro e coloca o Alan Patrick. E aí eu acho que o Internacional desafoga um pouco mais dessa pressão santista. O Alan Patrick entra bem, trabalha bem a bola, consegue conduzir mais, né? Ele prende ela no pé, ele tem essa qualidade. E o Internacional conseguiu ter um pouquinho mais de retenção de bola. A partida cai tecnicamente, parece que os dois times começaram a ficar com sono. Eu fiquei com sono, confesso pra vocês. E o jogo foi meio que minando, cara, morrendo aos poucos. A impressão que tinha de que o Santos estava aceitando o resultado e de que o Internacional estava satisfeito com 1-0. Acabaram entrando alguns jogadores, né? O Gustavo Maia foi tirado do cativeiro, o Brian Romero entrou, mas nada prático saiu disso. Foi uma vitória importante contra um adversário complicado, mas que eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais de tempero. Vamos umas notas dos nossos queridos jogadores, né? O Kehler fez uma baita de uma defesa no primeiro tempo e depois foi só espectador da partida. Nota 7. Bustos, bem demais no jogo, deu assistência pro primeiro gol, contribuiu muito ofensivamente, acabou perdendo o gol que não dá pra perder, mas vou deixar o Bustos aí com nota 8 por conta justamente da qualidade dele, do desempenho que ele teve hoje. Vitão e Moledo seguros. Moledo é aquele zagueiro mais lento, que tem muita qualidade por cima. Vitão é um zagueiro bom de antecipação, com velocidade. Se complementam, não deixaram o Santos marcar. Nota 8,5 para os dois. O René, eu acho que ele foi ok, foi bem na marcação, algumas jogadas ele acabava errando e sofreu um pouquinho com um jogador do time do Santos ali que tava pelo lado, que era o Ângelo. Vou deixar o René com nota 6. Gabriel, pra mim, foi o melhor da partida, apesar do Depena ter marcado o gol da vitória, o Gabriel foi impecável, firme na marcação e conseguindo encontrar jogadas na frente. Uma pena ter saído lesionado, espero que não seja nada grave, eu juro pra vocês que eu tô cagado de medo, porque se o Gabriel sair dali, acho que não tem uma reposição que tá no mesmo nível nele no momento. Vou deixar o Gabriel com nota 9. O Johnny, achei ele mal
no jogo, meio desaparecido. Quando apareceu eu achei muito burocrático, vou deixar ele com nota 5. Depena fez o gol, garantiu a vitória e no restante do jogo também foi muito bem, ficou pau a pau ali com o Gabriel, vou deixar o Depena com nota 8,5. O Maurício, cara, o Maurício é um jogador que eu gosto bastante. Teve contribuição, participação, ele é um jogador que tá sempre no lance do jogo, ele se movimenta demais, ele se entrega demais na partida e eu valorizo muito isso. Vou deixar o Maurício com nota 8. Pedro Henrique, ok, também alternou bons e maus momentos na partida, às vezes tentava inventar o toque de letra ali que não funcionava e precisa se antenar aí nos lances de impedimento, hein? Não é a primeira vez que o Pedro Henrique tá sempre à frente do último homem, cara, ele tem que se antenar nisso daí. Nota 6,5 pra ele. E o alemão jogou muito mal. A bola não durava um segundo no pé dele, não conseguiu aparecer pro jogo. Nota 3 pra ele. Pros jogadores que entraram, Lisiero entrou bem, Alan Patrick entrou bem também, desafogou essa pressão defensiva que a gente tava tendo. Nota 7 pros dois. Brian Romero entrou, perdeu um gol na cara, não consigo ver essa qualidade nesse jogador, me desculpe. Ele já apareceu várias vezes, apareceu contra o Melgar, também perdeu gol incrível. Não tá funcionando esse maluco aí, mano. A gente precisa ver o Mikael. Vou deixar ele com nota 2. O Gustavo Maia acabou sendo retirado do cativeiro, né? Mas pouco apareceu, é normal a gente esperar de um jogador que não atua sei lá quantos meses. Vou deixar ele sem nota por conta disso. E o Edenilson também entrou no finzinho e completou 300 jogos, mas vou deixar ele sem nota. Feito, gurizada, esse foi o nosso pós-jogo de hoje de Internacional e Santos. Peço a tua inscrição, o teu like, que tu compartilhe o vídeo com os amigos, que eu tô postando conteúdo diferenciado sobre o Inter toda semana. A gente volta amanhã com o react da partida. Até lá, tenham todos um ótimo final de semana. Um forte abraço pra vocês. Até mais.